Olá, sejam bem-vindos ao BMC Business. Eu sou a Hanna Beltrão e está na hora do nosso encontro diário com CEOs e gestores das principais empresas listadas no mercado. Uma ótima oportunidade para conhecer as iniciativas empreendedoras, os resultados e as prospecções dessas companhias. E você, é claro, é sempre o nosso principal convidado para essa conversa, que hoje é com o Luiz Renato Novaes, CFO da PagMenos. Mas antes, vamos conhecer um pouco mais sobre o grupo. A primeira loja da PagMenos foi inaugurada em 1981, em Fortaleza, e hoje a empresa é a terceira maior rede de farmácias do Brasil. Ela atua no mercado de varejo de especialidade e segue o conceito de drugstore, com medicamentos de referência e genéricos e produtos de perfumaria. São quase 16 mil itens comprados de 440 fornecedores diferentes. A PagMenos também tem 6 farmácias de manipulação. A companhia busca ser um hub integrado de saúde e, desde 2016, criou a Clinic Pharma, com espaços para acompanhamento individualizado dos tratamentos dos clientes. Com a aquisição da Extra Pharma, que ainda está sob análise do CADE, a PagMenos deve se tornar a segunda maior rede de farmácias do país. A companhia é listada na Bolsa desde 2020. Você quer saber mais sobre a companhia? Então participe, mande a sua pergunta agora pelo nosso chat, porque é hora de conversar com o Luiz Renato Novaes, CFO da PagMenos, para tirar dúvidas e a gente conhecer um pouco mais sobre mais essa companhia aqui no BMC Business. Olá, Luiz, seja muito bem-vindo. Acho que você está mutado no seu computador. Vamos fazer o teste. Desculpa. Agora sim. Agora? Não tem problema não. Estou ouvindo sim. Agora tá tranquilo. E é assim mesmo, né? Internet, tecnologia, a gente vai dando um jeito. Boa noite para você. Pode ficar muito à vontade aqui no BMC Business. Eu sempre falo no comecinho de cada programa, né, que o BMC Business é sempre o melhor lugar, né, para estreitar essa relação entre investidor e a companhia. Então pode ficar à vontade. Daqui a pouquinho os nossos telespectadores também mandam perguntas. A gente vai batendo um papo bem tranquilo aqui. Bom, vamos começar então, né? Agora no início a gente viu a corrida das farmácias, né? Todo mundo tentando fazer teste de Covid, os casos aumentando também. Ainda teve o surto de influenza, né? Da gripe. Na rede PagMenos, qual foi o impacto desse movimento maior? E queria também saber se ele já se normalizou. Pois é, Hanna. Nesses 2 anos, mais ou menos, de pandemia, que a gente vem sofrendo, acho que desde março de 2020, isso intensificou bastante, mudou bastante a demanda por produtos ao longo desses 2 anos, né, de produtos de saúde em geral. Eu diria para você que produtos relacionados à Covid, né, basicamente testes de Covid e produtos antigripais, produtos relacionados a esse tipo de doença, agora a gente está vivendo em janeiro de 2022 o pico desses 2 anos de pandemia. Até então, o maior volume de demanda tinha acontecido em março de 2021, mais ou menos ali um ano depois do início da pandemia, mas agora em janeiro de 2022, já a gente percebeu um movimento grande em dezembro do ano passado, já na segunda quinzena de dezembro do ano passado, uma demanda já maior para testes de Covid, produtos relacionados à gripe, paracetamol e assim por diante. Mas agora em janeiro realmente a demanda foi muito forte. Felizmente a companhia estava bem abastecida e conseguiu atender, e vem conseguindo atender bem os nossos clientes como um todo, mas a demanda foi muito forte. E além desses produtos, né, dessas categorias de produtos de vitaminas, por exemplo, oxímetros, termômetros, ou seja, além de medicamentos, né, todos os produtos relacionados a esse tipo de doença, né, também tiveram um impulsionador bastante grande ao longo desses 2 anos. Uhum. Perfeito. E como é que está a questão também do abastecimento desses insumos? Testes rápidos, medicamentos para a gripe também ainda está faltando no mercado? E também em relação aos preços?
A PagMenos, a gente pode afirmar que a gente continua com os estoques bem abastecidos, pode ter a gente tem quase 1.200 lojas espalhadas pelo Brasil. Dessas 1.200 lojas, pode pontualmente alguma loja ter sofrido um pouco mais por alguma demanda além do normal, né, que já foi alta para todos os mercados, pode ter faltado pontualmente em alguma micro-região, mas na companhia como um todo a gente está bem abastecido e continua bem abastecidos para as próximas semanas. Mas sim, a gente percebeu nas conversas e interações com fornecedores uma procura muito grande do mercado como um todo, né? Acho que todas as redes de farmácia e todos hospitais, etc., que fazem medição de teste de Covid, principalmente demandando muito, e muita gente com dificuldade em fazer agendamentos, né? Essas dificuldades não só por conta da alta demanda de produtos, mas também os colaboradores da PagMenos e os colaboradores das outras redes de farmácia e dos hospitais, etc., também tiveram um nível mais alto de contaminação, como a população como um todo. Então, acabou faltando até profissional suficiente para poder atender a demanda para aplicar os testes nas farmácias. Os nossos colaboradores, que são quase 20 mil pessoas, a gente também teve um nível alto de absenteísmo durante esse período, mas mesmo com um nível mais alto de absenteísmo, a gente conseguiu e vem conseguindo dar vazão à demanda toda de testes de Covid que a companhia vem sendo requisitada. Estamos endereçando bem o ponto, mas com um pouco mais de dificuldade. Uhum. E desde 2016, vocês criaram aquele conceito de Clinic Pharma, né? E essa é uma tendência que tem se consolidado em relação, né, às farmácias como um hub de saúde. A parceria que vocês fecharam com a Dasa fortalece essa estratégia e como é que vai funcionar na prática essa parceria? Fortalece bastante, sim, Hannah. A PagMenos ela já acredita nessa proposta de valor da farmácia já há muitos anos, como você bem disse, né? Mesmo antes de 2016, a PagMenos entende que a farmácia ela é um ambiente não só, obviamente, para você comprar o seu medicamento, mas um ambiente para você usar como apoio para você controlar e monitorar a sua saúde, né? A gente viu agora mais intensamente durante esses 2 anos de pandemia o quão importante, a gente já sabia, obviamente, disso antes da pandemia, mas durante a pandemia ficou ainda mais claro que mesmo um problema um pouco mais silencioso, com um nível de controle mais alto, por exemplo, doenças relacionadas à pressão arterial, diabetes, que tem medicamentos que endereçam bem o controle dessas patologias, é muito importante você ter essas patologias bem controladas, porque se você tiver algum outro problema de saúde, você não vai ter problemas mais sérios. Então, durante a pandemia, isso ainda ficou mais claro. E aí as Clinic Pharmas que a gente tem, das quase 1.200 lojas da PagMenos, a gente tem mais ou menos 900 lojas equipadas com este ambiente, é um ambiente com mais ou menos 10 metros quadrados, onde o farmacêutico ele dá o apoio complementar para poder controlar a saúde dos nossos clientes. Então, a gente faz medição de pressão arterial, glicemia, a gente tem muitas lojas que a gente oferece telemedicina, todo o aparato, né, de equipamentos para poder aplicar injeções, vacinas, ou seja, hoje a gente tem mais ou menos 50 diferentes tipos de serviços sendo oferecidos nas farmácias e a gente está tentando, né, junto com a Abrafarma, Associação Brasileira de Farmácias aqui do Brasil, recuperar um pouco todo o potencial que o farmacêutico tem para poder apoiar a população. A gente sabe que o sistema de saúde já está sobrecarregado e vai ficar ainda mais sobrecarregado porque a população está envelhecendo, a demanda por serviços de saúde já é alta hoje e vai continuar aumentando. O Brasil tem 80 mil farmácias, então nada mais justo como usar esse aparato de 80 mil farmácias, usar esse aparato e esse know-how que o farmacêutico tem para poder apoiar a população e desafogar um pouco o sistema de saúde. E essa parceria com a Dasa, ela na vertical de vacinas, né? A Dasa já tem um know-how super forte em vacinas, em vários exames laboratoriais, e a gente colocou à disposição da Dasa as 1.200 lojas da PagMenos, especialmente essas 900 lojas que a gente tem essa estrutura do ambiente da clínica farmacêutica, para poder usar como pontos de atendimento para aplicação de vacina, principalmente. Então, se você tem uma demanda de vacina e gostaria de contratar o serviço da Dasa, você então entra em contato ou conosco ou com eles, e a gente então colocou
as nossas lojas à disposição como pontos. Então, o profissional da DASA, ele vai usar as lojas da PagMenos como ponto de aplicação de vacina para essas pessoas. Hoje a gente está oferecendo essa parceria em São Paulo, Fortaleza e Recife, mas a gente vai expandir, junto com a DASA, esses serviços para outras cidades também. Uhum. E, Luiz, de que forma a empresa também define as lojas que vão ter o Clinic Farma? E hoje são quantas unidades, né, com esse serviço? E a ideia também é chegar a quanto? Uhum. A gente tem quase 900 lojas. A gente inaugurou 80 lojas agora no ano de 2021, no ano passado, e a maioria delas já conta com essa estrutura da clínica farmacêutica. E antes dessas inaugurações das 80 lojas, as 1.100 lojas que a companhia tinha antes dessas inaugurações, 850 mais ou menos já tinha essa estrutura. Nosso desejo é colocar essa estrutura, se possível, em todas as lojas, mas nem sempre as lojas têm um espaço suficiente. Em alguns shoppings, por exemplo, né, que tem um espaço um pouco mais reduzido, a gente não consegue colocar essa estrutura, ou mesmo lojas de ruas, de centro, que tem um ambiente um pouco menor, a gente não consegue. O nosso desejo é colocar no maior número possível, se possível em todas as lojas, mas não dá para colocar em 100% das lojas. Porque o nosso propósito é esse, levar acesso à saúde. Então, com uma clínica farmacêutica, eu consigo apoiar o nosso cliente de um jeito mais efetivo, porque além dele comprar o medicamento dele, se ele comprar insulina para diabetes, na hora que ele for fazer a compra, eu consigo aproveitar e oferecer para ele o serviço de medição, e pelo contrário, né, também as pessoas que ali estão controlando suas patologias podem fazer as medições nas lojas, e aí eu consigo oferecer produtos relacionados à patologia dela. Então, pessoa que tem diabetes, eu ofereço a insulina, ofereço produtos sem açúcar, e assim por diante, e até parcerias com laboratórios, academias, todo o ecossistema de saúde, né? A companhia está formando um ecossistema bastante forte para apoiar a população no acesso à saúde. E a PagMenos, como ela está mais posicionada numa faixa de renda da população mais popular, no Brasil, mais de 70% da população não tem plano de saúde privado. Então, conta com o sistema público e nem sempre o sistema público consegue dar esse apoio. Então, a PagMenos está se colocando como um ponto de apoio para essa população que não tem plano de saúde privado, para oferecer uma solução de fazer um exame laboratorial com custo que caiba no bolso dele, para fazer uma telemedicina, uma consulta mais barata, e todo o acesso, todo o aparato do ambiente de saúde dentro das nossas farmácias. É esse o nosso propósito. Uhum. E tem até uma pergunta aqui dos nossos telespectadores que eles já começaram a mandar. O Frederico de Souza, ele pergunta o seguinte: quais são as dificuldades enfrentadas em relação à abertura de lojas, né, nesse ano e também no ano passado, já que o guidance de 120 farmácias, e ele está perguntando se está mantido esse guidance para esse ano de 2022 e como é que está o cronograma desse ano também, né, linkando aí com essa última pergunta. Uhum. Obrigado pela pergunta, Frederico. A gente está super engajado nesse guidance. O nosso compromisso aqui com os investidores em geral, com o público em geral, ele é sempre levado muito a sério. Então, nos comprometemos a inaugurar 80 lojas em 2021, abrimos as 80, nos comprometemos com 120 em 2022, serão inauguradas as 120. Eu diria que dificuldades, acho que todas as empresas, né, empresários em geral, a gente tem, infelizmente, no Brasil ainda muitas burocracias, né? Para você abrir uma farmácia aqui no Brasil, por exemplo, em média são 12 licenças diferentes que você precisa ter, desde um alvará de funcionamento na prefeitura, uma habite do imóvel, uma permissão do Conselho Regional de Farmácia e várias outras permissões. Então, eu diria que a gente poderia sim ter um caminho mais curto, mais simples, seria toda a burocracia de se viabilizar uma loja nova. Mas a gente está bastante acostumado com isso, né? A gente já inaugurou mais de 1.200 lojas, a gente já tem isso bem estruturado dentro da nossa esteira de abertura de lojas. Vamos inaugurar as 120 lojas. E o faseamento, né, como o Frederico perguntou, ao longo de 2022, a gente inaugurou bastante loja agora no final do ano, no quarto tri do ano passado foram 48 inaugurações. A gente começa o ano agora de 22 com um ritmo um pouco mais lento, um número um pouco menor de inaugurações,
Mas eu diria que as 120 lojas elas estarão melhor distribuídas ao longo dos trimestres do que foi no ano de 2021, porque a gente praticamente inaugurou lojas só no segundo semestre, né? No primeiro semestre a gente ainda estava estruturando ali o time e a organização da área de expansão para esse novo ciclo. Uhum. Então, respondida a pergunta do telespectador Frederico. Bom, e você acredita que as duas atividades, a de uma farmácia tradicional e dessa nova modalidade Clinic Pharma, elas acabam que se complementam? E também qual é o benefício para a empresa de ter duas opções numa mesma loja e também qual é o benefício para os clientes? Pois é, acho que é super complementar, eu diria que intrínseco até, Hannah. Uma pessoa, talvez você se lembre, aí, os nossos pais, talvez, há algumas décadas atrás, quando tinham alguma dificuldade com seus filhos, procurava sempre ali o farmacêutico da esquina, do bairro, para se aconselhar. E ele conseguia, assim, apoiar naquilo dentro das competências dele. E o farmacêutico depois, acho que nessas últimas décadas, a farmácia passou a ser um ambiente de compra só de medicamentos, né? Sem essa interação importante com o farmacêutico que consegue apoiar de diversas formas. Então, esse ambiente das Clinic Pharmas que a gente vem estruturando nas nossas lojas, ele resgata essa importância do farmacêutico, tem bastante coisa que ele pode ajudar no controle das patologias, e isso é importante para o nosso negócio, como eu estava dizendo. Quanto mais pessoas eu conhecer as suas patologias dentro das nossas clínicas, mais assertivo eu vou ser no atendimento do balcão da loja. Então, se uma pessoa tem um problema de saúde qualquer, eu vou, com base nessa informação, né, com base nesses dados que a gente tem desse cliente, a gente vai conseguir ser muito mais assertivo no produto ideal para ele poder controlar essa sua patologia. Óbvio que a gente não pode prescrever, né, dentro das limitações do farmacêutico. A gente pode indicar produtos de alimentação, equipamentos para poder monitorar as suas patologias, entre outras coisas, mas a gente sim vai ser muito mais assertivo. Então, por isso é tão importante essa interação da farmácia por si só como dispensadora de medicamentos e o ambiente farmacêutico e o ambiente de saúde dentro da farmácia para controlar as patologias. E eu diria que, além dessas duas vertentes que você falou, os canais digitais, né? Acho que tudo se acopla num único ecossistema. Os canais digitais ganham, não só no varejo farmacêutico, mas no varejo e no mundo como um todo, uma relevância gigantesca. Então, normalmente você pesquisa ou procura uma demanda de produtos pela internet, ou mesmo o seu médico já faz a sua prescrição de uma forma eletrônica, então ele já indica e utiliza, já existe no Brasil alguns portais onde o médico já prescreve o medicamento quando você vai numa consulta de forma eletrônica. Com base nessa prescrição, a pessoa, se ela autorizar, já recebe as sugestões de compra ou de farmácias para poder comprar aquele produto que o médico está prescrevendo para ela. Então, conexão hospital, paciente, farmácia, indústria farmacêutica, que também, com base nessas informações, redistribuem ou definem as suas forças de propagação médica, laboratórios. Esse ecossistema de saúde ele está cada vez mais próximo, mais coeso. A PagMenos, além dos nossos negócios, né, de farmácia, nós também temos um investimento importante numa das principais empresas de operadora de programas de benefícios de medicamentos no Brasil, que se chama ePharma, que desenvolve produtos, por exemplo, Qualicorp, Sul América, já lançando planos de saúde com coberturas de medicamentos. Então, esse ecossistema todo se juntando e se fortalecendo para poder dar o acesso à população de saúde. E, obviamente, é um negócio gigantesco, né, com bilhões de reais. E, de novo, é um negócio que cada ano que passa aumenta, porque a população, a cada ano, mais ou menos 1,5 milhão de pessoas rompem a barreira dos 50 anos. E essa barreira, as pessoas passam a consumir mais vitaminas, mais produtos de saúde, ou mesmo produtos para controlar doenças que vão surgindo ali ao longo da vida da gente. Então, está tudo sendo conectado, Hannah.
Perfeito. E com essa expansão do ano passado, mais essa previsão de abertura de novas lojas, né, nesse ano de 2022, como é que deve ficar a distribuição dos pontos de vendas no país? O foco continua sendo no Norte e no Nordeste também? Essas 120 lojas que o Frederico perguntou anteriormente, não só as 120, mas as 80 que a gente inaugurou durante o ano de 2021, a maior parte dessas lojas foram inauguradas nas regiões Norte e Nordeste, porque a Pague Menos, ela tem uma presença nacional, é a única rede de farmácias que tem lojas em todos os estados da federação, mas a nossa força de marca ela ainda é bem maior nas regiões Norte e Nordeste, e são regiões onde ainda o acesso à população a farmácias e ao sistema de saúde em geral ainda é mais precário do que em outras regiões do Brasil. Então, juntando a nossa força de marca com espaços para serem preenchidos, a gente entende que existe um potencial de captura de retorno sobre investimento muito maior nas regiões Norte e Nordeste para a gente num primeiro momento, nesses próximos anos, do que em outras regiões do Brasil. Então, a proporção de inaugurações da Pague Menos no ano passado, nesse ano e no ano de 2023 potencialmente, maior parte das inaugurações serão sim nas regiões Norte e Nordeste. Essas regiões ainda têm, como eu disse, bastante espaço, cidades mais medianas, né, que não têm ainda grandes farmácias. O Brasil tem 80 mil farmácias, como eu acho que eu cheguei a comentar, mas a maior parte dessas farmácias são farmácias ainda independentes e farmácias que oferecem um portfólio de produtos para aquela população que consome naquela farmácia ainda limitado. Uma farmácia de grande rede oferece, como a Pague Menos, no nosso caso, algo próximo de 10 mil itens diferentes dentro de uma loja. Uma farmácia independente oferece 1/3 disso. Então, a gama de produtos que a gente consegue ofertar, junto com os serviços farmacêuticos e de saúde que eu comentei dentro da Clinic Pharma, para essas cidades mais medianas, ou mesmo interioranas, ou periféricas das regiões Norte e Nordeste, né? A região Norte e Nordeste são 16 estados. Desses 16 estados, tem bastante região ainda com espaço para serem desenvolvidos esses mercados. Então, por isso a gente aposta tanto nessas regiões e já temos uma estrutura bem montada, né? Das 1.200 lojas quase que a Pague Menos tem, 75% estão nessas duas regiões, então a gente já tem uma malha logística pronta, já tem uma estrutura de gestão das lojas também já mais pronta, e etc. Então, por isso a gente consegue rentabilizar mais rápido essas regiões. E, Luiz, um outro passo, né, importante na expansão da empresa foi a aquisição da Extrafarma, que ainda depende do CADE para ser concretizada. No final desse processo, qual deve ser o impacto para a companhia como um todo e o que a Extrafarma também agrega à Pague Menos, que a Pague Menos já vem construindo, na verdade? Isso, inclusive, há dúvidas de vários telespectadores que mandaram perguntas para saber como é que está essa transação. Pois é, na nossa avaliação vai ser uma junção bastante benéfica para todo mundo, para os negócios e para a população em geral. A Extrafarma ela também está posicionada às 400 lojas quase que a Extrafarma tem, aqui principalmente em regiões Norte e Nordeste, também principalmente nessas regiões, nessas faixas de renda que eu comentei no início, da população com menor acesso à saúde. Então, a proposta de valor da Extrafarma junto com a proposta de valor da Pague Menos juntas, então a Pague Menos vai extrapolar para as lojas da Extrafarma, se o CADE aprovar, obviamente, todo o aparato que a gente está desenvolvendo, implementar as Clinic Pharmas, como eu comentei, nas lojas da Extrafarma, aumentar o portfólio de produtos sendo oferecidos nas lojas da Extrafarma. Então, tem um potencial gigantesco aqui de fortalecer as companhias e esses mercados e dar mais capacidade de competição também, porque existem outras redes regionais e outras redes nacionais competindo nesses mercados. E como eu disse, né, a população precisa de um acesso um pouco mais forte de saúde e as duas companhias juntas a gente acaba se tornando, em número de lojas, a segunda maior rede de farmácias do Brasil. E sempre é importante para um varejo, né, ter quanto mais escala, mais condições de competição, comerciais, etc.,
as companhias adquirem. Então, é importante continuar crescendo nesse ambiente, que é um ambiente, como eu disse, como a população envelhece, o varejo farmacêutico, né, acho que é um dos poucos setores da economia que cresce próximo de 10% todos os anos, mesmo em momentos de situação econômica, macroeconômica mais difícil, como que é o que a gente está vivendo agora, né, por conta de pandemia, inflação e etc. Mesmo com essas questões mais macro, um pouco mais, expectativas da IQVIA, né, que é uma entidade que acompanha mais proximamente o nosso setor, é de que o varejo farmacêutico esse ano, de 2022, cresça ali de 9% a 10%. É um crescimento bastante importante e é um crescimento que já vem nessa casa de 10% há décadas e vai provavelmente permanecer para muitos anos ainda num patamar de crescimento muito alto, puxado estruturalmente pela questão do envelhecimento da população. Uhum. E ainda falando, né, sobre isso, né, sobre aquisições, na verdade, vocês têm planos para 2022 de novas aquisições no mercado? Hanna, a gente está muito concentrado na integração da Extra Farma assim que o CAD concluir a sua análise. Então, como é uma rede relativamente grande, né, são 400 lojas, a gente vai ter bastante trabalho. Então, nós temos quase 1.200 lojas da PagMenos, com 120 lojas sendo inauguradas ao longo do ano, e, além disso, 400 lojas da Extra Farma para passar por um período de turnaround, porque a Extra Farma, acho que todos aqueles que acompanham percebem o tamanho de oportunidade que existe na estrutura da Extra Farma, tem bastante coisa ali para fazer, a gente também vem comunicando bastante. O Grupo Ultra decidiu, alguns anos atrás, focar os seus recursos para a cadeia de óleo e gás, como é o know-how deles e o core business. Então, é um negócio que adjacente dentro do Grupo Ultra, que precisa de um pouco mais de foco. E agora, assim que o CAD aprovar a PagMenos ajudando, a gente vai dar esse foco para poder melhorar a operação. Então, tem bastante coisa para melhorar em termos de sortimento de produtos, abastecimento de lojas, a precificação, operação de lojas. Então, por enquanto, a gente não tem planos de fazer novos movimentos de aquisições ou incorporações, porque a gente tem bastante já trabalho para ser feito entre PagMenos e Extra Farma. Por outro lado, sim, a gente olha com bastante cuidado e bastante atenção o mercado como um todo desse ecossistema de saúde. Muitas companhias se desenvolvendo em termos de telemedicina, prescrição eletrônica, tudo que estiver conectado com o hub de saúde, né, o ecossistema de saúde, que pode agregar valor para os nossos clientes dentro das nossas clínicas, a gente está olhando com bastante cuidado e temos um grupo de pessoas dentro da companhia atento para esse tipo de oportunidades, mais voltado para serviços e mais voltado para aumentar o rol de protocolos que a gente consegue oferecer dentro da nossa farmácia. Uhum. E no segmento farmacêutico, né, ainda é muito pulverizado no Brasil, são mais de 80 mil farmácias, né, em todo o país. Como é que, na sua opinião, né, como se destacar nesse universo? E o que a PagMenos tem feito de mais relevante nesse mercado? Legal. Acho que tem alguns fatores importantíssimos de sucesso no varejo farmacêutico. O primeiro deles, sem dúvida, é o nível de sortimento de produtos que você oferece dentro de uma farmácia e coloca à disposição daquele público que você atende. Acho que todos nós sabemos que se você entra numa farmácia com uma prescrição de 3 itens que o médico te indicou, 3 produtos diferentes, se você não tiver um daqueles 3 itens disponíveis na loja, você vai ter que obrigatoriamente ir numa outra farmácia. Então, você acaba não vendendo aqueles 2 itens que você tem na farmácia. Então, é importantíssimo você ter a cobertura completa de produtos dentro de uma farmácia para poder atender prontamente as prescrições dos clientes que chegam lá. Então, sortimento para uma farmácia é crucial, diferente de um supermercado, que se você tem uma marca de um determinado produto e você pode optar por ter outra, e a maioria dos medicamentos tem basicamente uma opção. Existem, infelizmente, medicamentos que você tem a opção do genérico e tal, mas tem uma gama importante de produtos que você só tem uma opção
e tem que ter aquele produto em loja. Então, o fator de sucesso, sem dúvida, é sortimento. O outro fator de sucesso é a proximidade e a conveniência. Então, o Brasil tem 80 farmácias, como você bem falou, mas é importante você estar bem posicionado naquele próximo daquele mercado mais denso, consumidor, que você utilize as suas lojas como pontos de entrega para as demandas que surgem via e-commerce. Uma pessoa que compra um medicamento pela internet, ela quer receber em 1 hora, no máximo 2 horas. Ela espera mais um livro, ela espera mais qualquer outro produto de menor necessidade, mas um medicamento ela precisa receber na hora. Então, capilaridade e proximidade é um outro fator de sucesso muito importante. Existem outros. Um terceiro que eu posso destacar aqui acho que a reputação daquela marca, né? Então, o medicamento é algo que você vai controlar para poder tomar, para poder controlar a sua patologia, e é uma situação, em muitos casos, vital para todos nós. Então, você precisa confiar naquela empresa que você está comprando o seu medicamento, naquele laboratório que produziu aquele medicamento. Então, reputação para o setor de saúde como um todo é crucial. E a PagMenos tem uma excelente reputação, e tem uma reputação não só de rastreabilidade, de controle dos seus produtos, mas também uma reputação de preço. Porque para essa população também que a gente atende, o quesito preço ele é bastante importante. Então, uma pessoa que consome um remédio todos os meses de R$100, por exemplo, isso faz bastante falta e compromete bastante o recurso que ele tem disponível naquele mês. Se a gente oferece aquele produto a R$95, por exemplo, né, R$5, 5% a menos de custo para ele, é 1 quilo a mais de arroz que ele consegue consumir com aquele dinheiro que ele economizou. Então, PagMenos faz jus ao seu nome de oferecer uma boa opção de preço. A gente sempre se posiciona alguns pontos percentuais mais barato do que a nossa concorrência, para poder dar a conveniência, o sortimento adequado com um preço mais justo, o mais próximo possível, o mais baixo possível, para poder para que aquele consumidor seja fiel à nossa rede. Acho que são esses os 3 ou 4 principais elementos, Ana. Perfeito. A divulgação dos resultados do 4º trimestre da PagMenos vai acontecer aí só no final de março, mas eu queria te pedir para que você fizesse um balanço do que foi o ano passado para a empresa, e o ano de 2021 terminou com bons números? Terminou sim, foi um ano excelente para a gente, um ano bastante difícil e complexo, como para todos nós, principalmente por causa da pandemia, mas como a gente comentou, o setor de saúde como um todo foi impulsionado, sem dúvida, pela pandemia. Então, a companhia cresceu muito até o 3º TRI, que foram os números que a gente já tem divulgado. A companhia cresceu duplo dígito em vendas, a gente cresceu mais de 100 base points em margem bruta, a gente cresceu muito em margem EBITDA, em rentabilidade, tanto em margem EBITDA e em margem líquida. A companhia abriu 80 lojas, então a gente está num novo ciclo de expansão importante. A gente tem uma perspectiva muito boa de crescimento de market share. A gente vem crescendo as nossas mesmas lojas acima da inflação. Então, e a companhia, além da questão financeira, né, de resultados, ela vem melhorando estruturalmente, né? A companhia PagMenos tem 40 anos de vida, mas ela passou os anos de 2016 a 2019, mais ou menos, por um período de reinvenção, ou transformação, a gente chama. Então, ela já enxergava que precisava melhorar as seus capabilities em supply chain, em operação de loja, sistemas que nos ajudem a melhorar a qualidade do atendimento, ou mesmo a experiência de loja. Isso tudo foi acontecendo ao longo dos anos de 17 a 19, 20, e agora a companhia está colhendo os seus frutos. Então, a gente está num movimento muito rápido de crescimento e de melhoria de rentabilidade. A gente ainda está, eu diria que no meio da nossa jornada de incremento de rentabilidade, tem muita fruta madura aí para ser colhida. Então, o ano de 2021 é o início de uma jornada de incremento de rentabilidade, de crescimento, para um futuro muito promissor nos anos de 22 e 23, principalmente, eu diria. Então, foi um ano excelente para a gente, bem, de novo, impulsionado pela pandemia, mas com muito fruto
colhido em função do trabalho feito nesses últimos 5 anos. Uhum. E, Luiz, só para a gente aí se encaminhando para o finalzinho da nossa conversa, hoje a PagMenos anunciou a sua estratégia, né, a sua agenda estratégica de sustentabilidade com compromissos e metas de curto, médio e longo prazo. Vocês lançaram, inclusive, uma seção no site dedicada aos temas ESG. Queria que você falasse, então, quais são os principais compromissos que a empresa se propôs e por que pensar em investir em temas, né, como esses é tão importante para a PagMenos. Legal. Obrigado pela oportunidade de poder explicar. Realmente, a gente convida aí todo mundo que estiver nos assistindo. A gente, então, hoje lançou os 32 compromissos de sustentabilidade da PagMenos. A companhia vem trabalhando há um ano e meio, mais ou menos, na elaboração desse projeto. Foi um trabalho bastante intenso e delicado, que reforça a nossa proposta de valor de levar a saúde para a população e apoiar em todas as vertentes relacionadas à sustentabilidade. Então, a companhia fez, ao longo de 21, próximo de 6 mil pesquisas com clientes, fornecedores, investidores, formadores de opinião, para nos ajudar a direcionar o foco da companhia para endereçar esses temas sociais, ambientais e de governança. Como produto disso, saíram a nossa visão de sustentabilidade da PagMenos, que ela se resume numa frase, que é: a PagMenos será uma solução completa de saúde que contribuirá significativamente para reduzir as desigualdades de acesso a uma vida saudável no Brasil. E para fazer isso, a gente, então, definiu 32 compromissos distribuídos até o ano de 2030, que são compromissos relacionados principalmente a levar acesso à saúde, mas também endereçando temas de gestão de resíduos, emissão de gases de efeito estufa e assim por diante. Então, vou dar alguns exemplos de compromissos aqui que a gente firmou e publicou, e vamos dar transparência ao longo desses próximos anos até o ano de 2030, de como a gente avança em cada um desses 32 compromissos. Então, para falar principalmente de acesso à saúde, dentro da clínica farmacêutica, que a gente já falou bastante hoje durante nosso bate-papo, a companhia vai criar também uma Clinic Pharma itinerante, oferecendo serviços gratuitos a comunidades com menor acesso à saúde. A gente vai definir metas de proporção de clientes que a gente atende nas nossas lojas, que utilizam, de alguma forma, as medições ou serviços de saúde que a gente oferece. A gente vai ter também pretende ter um número importante de colaboradores engajados em causas sociais, que a companhia vai direcionar, um percentual do lucro da companhia também destinada a acesso à saúde, a temas relacionados à saúde e temas sociais em geral. Vou dar mais alguns exemplos aqui. Relacionado à diversidade, a companhia se comprometeu a ter 10% do quadro, pelo menos, até o ano de 2025, de pessoas com mais de 50 anos, 50% de todos os executivos da companhia ocupados por mulheres, 30% da liderança da companhia liderada por pretos até o ano de 2030, divulgar o nosso relatório de sustentabilidade. Então, ou seja, é uma lista bastante importante de compromissos. A gente foi a gente trabalhou com bastante afinco, acho que toda a diretoria da companhia, e a gente realmente se doou e se comprometeu em tudo aquilo que foi possível para poder endereçar essas demandas todas, e são super importantes para a gente. O tema de sustentabilidade está muito conectado com a nossa estratégia, né? Não é clichê e jargão falar isso, porque o nosso propósito é levar saúde realmente para os nossos clientes. Então, nada mais conectado com temas de sociais, ambientais e de governança do que prover esse acesso, apoiar a população nessa vertente que é tão importante e crucial e vital para a gente. Então, a gente está muito feliz de hoje fazer essa divulgação, a gente agradece o espaço aqui para reforçar. Então, a gente convida todo mundo a acessar hoje, a partir de hoje, né, o nosso site de relações com investidores, tem uma página lá, esg.pagmenos.com.br, tem tudo lá bem detalhadinho, tá bem legal. Maravilha, certeza que os telespectadores gostaram bastante de conhecer um pouco mais a PagMenos, conhecer também essas novas ações que você acabou de explicar detalhadamente.
Então, bom, esse foi o Luiz Renato Novaes, CFO da PagMenos. Luiz, ó, já sabe, pode voltar aqui, né, sempre que der, já sinta-se convidado para voltar aqui no BMC Business, tá bom? Obrigado pelo convite, Hanna. Boa noite a todos. Boa noite para você também. Bom, eu vou ficando por aqui, mas lembrando que você também pode acompanhar as notícias do mercado nas redes sociais da BMC, lá no nosso Instagram, @bmc.news, e também pelo nosso portal, com atualização minuto a minuto de tudo que está acontecendo no mercado nacional e internacional, porque só aqui na BMC News você tem informação que gera valor. Até a próxima. Tchau, tchau.